Nós precisamos entender a vontade de Deus, o plano, o propósito e compreendermos que Cristo vive, Ele vive em nós. E nós precisamos entender segundo o que as Escrituras falam, não segundo o que pensamos e desejamos, pois nós muitas vezes andamos e pensamos segundo a maneira deste mundo, ou seja, segundo a forma natural de pensar e não segundo o que as Escrituras nos falam acerca da verdade, da vontade de Deus e o seu querer. Ele vive, Cristo vive, para que nós tenhamos vida. E isso é o que os discípulos não tinham entendido e ele já havia falado acerca da sua ressurreição. Mas eles achavam que Cristo estava morto. E lá em Lucas 24, 4 a 8, fala sobre isso que o anjo falou para as mulheres, tá? Ali acerca da ressurreição de Cristo. Aconteceu que, perplexos a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram de suas palavras. Fato é verdade. Nós não prestamos atenção, nós não lembramos das Escrituras, o que elas nos falam acerca da vontade de Deus. E assim como essas mulheres, no 3º dia, foram até o túmulo para preparar o corpo, elas não compreendiam, elas não lembravam das palavras de Cristo. E o que nós fazemos não é diferente do que elas fizeram. Nós não lembramos das palavras proferidas pelo Senhor, ou lembramos somente daquilo que nos interessa, que atende os nossos interesses e a nossa vontade. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus, o seu plano, o seu propósito para as nossas vidas. Para que não façamos como essas mulheres, como os discípulos fizeram, ou seja, não se atentaram às palavras que Cristo havia proferido. Nós precisamos entender que nós devemos e temos que buscar nas Escrituras o conhecimento da vontade de Deus, a compreensão do seu querer, o que ele fala a nosso respeito, o seu plano, propósito, sobre quem somos nele. Pois só assim nós cresceremos, nós amadureceremos e nós entenderemos a vontade de Deus e agiremos segundo o modelo que Cristo nos deixou. Pois quando nós conhecemos, nós nos submetemos e buscamos o conhecimento do Senhor, mais nós entendemos que somos como Cristo. Ele nos fez, o nosso Deus nos fez a imagem de Cristo, nos deu da sua mente. Para quê? Para que a gente possa rejeitar as paixões deste mundo, a forma de pensar, a maneira de viver, os interesses e andarmos segundo o modelo que Cristo nos deixou, sendo exemplo para que testemunhemos e proclamemos as virtudes de Deus neste mundo, revelando o nosso Deus às pessoas. A questão de Cristo viver não é por acaso, é para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu e nos ressuscitou para nos comprar para o Pai, para nos libertar da morte, para que nós pudéssemos conhecer o nosso Deus, compreender o seu querer e nos submeter à sua vontade. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, entender o querer de nosso Deus e viver a plena vontade do Senhor, nos submetendo a essa vontade e nos levando, de maneira que a gente possa crescer, amadurecer e expressar o nosso Deus às pessoas. Ele vive para que nós possamos, por meio da igreja, como família, como povo,
revelar o nosso Deus ao mundo. Que a gente entenda isso, compreenda e que não esqueçamos de buscar nas Escrituras o conhecimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.